Olá pessoal, estamos aí com mais uma videoaula. Hoje nós vamos aprender a fazer esse jogo americano, tá? Que tanto você pode fazer o porta-copos, ok? Quanto você pode fazer apenas a peça do jogo americano, porque com a medida dela dá para você ter aí no próprio lugar do jogo americano o espaço para o prato, o talher e o copo também, tá? Porém, eu gosto sempre de fazer um jogo americano com o porta-copos em separado, porque a pessoa também pode usar ali para uma xícara de chá ou para colocar ali na mesa de trabalho, né? Então, eu sempre faço as duas peças. Nós vamos precisar do barbante número 6, tá? E agulha 3,5. O barbante que eu vou estar usando é o da Têxtil São João, da linha Amazônia, que todos os barbantes do tipo colorido da Têxtil São João, ele vem pela linha Amazônia, tá? Então eu estou usando a cor número 7, que é esse tom de rosa, e eu vou usar também o branco na cor 8, ambos número 6, tá? Da Têxtil São João. Vamos lá então, vamos iniciar com o fio rosa. Com o fio rosa e a agulha número 3,5. Gente, antes disso, nós vamos precisar para o ponto fantasia ali, um pedacinho de mangueira, tá? Essa mangueira aqui, deixa eu medir a espessura dela aqui em centímetros. Ela tem 1 centímetro, tá? De diâmetro aqui. Nós vamos precisar dessa mangueira ou qualquer outro similar para a gente fazer o ponto fantasia, tá? No início e no final aí do nosso jogo americano, tá certo? Então, nós vamos iniciar aqui o nosso jogo americano com o fio rosa, agulha número 3,5. Deixa eu ver se tá bem focado aqui, gente. Pronto. Nós vamos trabalhar, gente, 60 correntinhas aqui, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vou adiantar aqui o vídeo, tá? Pra gente voltar com as 60 prontas. Só um instante que eu já retorno. Prontinho, já terminamos aqui as 60 correntinhas, tá? Nossa, gente, eu tô tendo a impressão de que tá fora de foco. Se tiver, vocês me perdoem, tá? Bem, com 60 correntinhas feitas, inclusive aqui eu usei aquele truque que eu falei pra vocês lá no tapete floral, de usar aí uma agulha um pouco maior, pro trabalho não ficar torto, porque o meu ponto é apertado, tá? Então, fiz as 60 correntinhas com uma agulha um pouco maior, no caso eu fiz com a número 4, tá? Voltei aqui com a 3,5, vou fazer uma correntinha a mais. E na segunda correntinha, contando da agulha, eu vou formar meu primeiro ponto baixo, tá? Acho que assim vai ficar melhor pra vocês. Ai, gente, vocês viram? Minha unha quebrou. Ó, tava tão bonito, eu ia passar um esmalte lindo pra mostrar pra vocês. Mas enfim, né? Então, nós vamos contar aí as correntinhas. 1, 2. Nessa segunda correntinha, eu vou introduzir minha agulha, sempre só por uma laçada de cima, também para não ficar torto o trabalho. Vou puxar a laçada e fazer meu primeiro ponto baixo, tá? Então, se eu tenho 60 correntinhas, eu vou ter que ter lá no final 60 pontos baixos, porque essa carreira é todinha de ponto baixo, tá? Então, em cada ponto de base, eu vou formar aí um ponto baixo para fazer justamente a carreira inicial, porque a próxima carreira nós vamos trabalhar já com o pedacinho da mangueira que eu mostrei para vocês, tá? Então, vamos aí fazendo ponto baixo, os 60 na carreira, e eu retorno assim que eu tiver terminado os pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, já fiz aí os 60 pontos baixos, tá? Na minha carreirinha.
Tá prontinha essa parte inicial. Agora, com a mangueira, nós vamos fazer esse tipo de ponto, alguns chamam ponto peruano, tá? Como que nós vamos fazer? Olha só, é super fácil, tá? Ele só complica aqui na hora de encher a mangueirinha, porque eu tô numa posição ruim para mostrar para vocês por causa da câmera. Mas aí na casa de vocês coloquem no colo, né, pertinho de vocês, facilita bastante. Então assim, eu terminei o meu ponto baixo aqui, eu não fiz nenhuma correntinha, não fiz nada, tô com a alcinha na agulha, tá? Essa alcinha eu vou aumentar e vou encaixar aqui na minha mangueira, tá? Vou puxar aqui o fio para ficar justinha a minha alcinha aqui na mangueira, olha só, tá? Muito bem. Agora eu vou no próximo ponto de base, insiro a minha agulha, puxo uma alcinha e coloco essa alcinha também aqui dentro da minha mangueira, em volta no caso, né? Ó, já tenho duas alcinhas, 2 pontos baixos. Vou no terceiro ponto baixo, puxo outra alcinha, coloco aqui em volta da minha mangueira, tá? Ó. Não vou fazer nada diferente que isso. A única precaução é que eu tenho que estar ajustando aqui as alcinhas para não ficarem muito largas, senão fica feio, tá? E também nem muito apertadas, senão vocês não vão conseguir nem tirar daqui depois, tá? Ó. Certo? Em cada ponto de base, eu vou puxar uma laçadinha e essa laçada eu já ponho pra cá, pra nossa mangueira. Não vou fazer ponto baixo, ponto alto, nadinha, nadinha. Olha como que é fácil. É só puxar o fio, a laçada aqui pelo ponto, colocar na mangueira, em volta dela, ajustar aqui, para não ficar muito largo, pro seu ponto também escorregar dali, né? E assim eu vou fazendo, olha, pessoal. Tá? Não tem segredo algum, só tá difícil de eu fazer por causa da posição da câmera aqui para mostrar para vocês. Mas vocês vão fazendo aí, vocês vão ver que é fácil. Então, eu vou ter que ter no final da carreira 60 alcinhas, tá? Porque eu tenho 60 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui para adiantar. Quando tiver as 60 prontas, nossa, quase que não sai. Quando tiver as 60 alcinhas prontas, eu retorno pra gente fazer o próximo passo, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, já terminamos aqui de fazer nossas alcinhas, tá? Temos aqui 60 alcinhas feitas, certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ter que tirar as alcinhas daqui da nossa mangueira. Atenção especial com essa última que nós fizemos para o ponto não escapar, tá? Porque não tem nada que aprenda, não tem ponto baixo, não tem nada aqui, tá bom? Então, olha lá como nós vamos fazer. Nós vamos tirando aqui com cuidado, apenas puxando a nossa mangueira. Aí, está vendo que vai saindo ali, ó. Tá? Então, nós ficamos com as nossas alcinhas assim. Muito bem. Com a agulha 3,5, nós vamos lá na nossa primeira alcinha, onde nós terminamos, né, que tá o fio de continuação. Nós vamos introduzir a agulha nas primeiras 3 alcinhas, tá? Vou segurar. Com o fio que tá soltinho ali, pronto para fazer um pontinho, eu vou puxar uma laçada e prender. Aqui eu prendi com uma correntinha feita, tá? Então, aqui, sempre no começo, a gente vai dar esse primeiro pontinho só para prender. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos, também aqui dentro das 3 alcinhas. 1, 2, 3. Olha só como fica, tá? E os 3 pontinhos aqui, ó. Vamos pro próximo. Vou aqui separar as 3 alcinhas. Vou segurar aqui com o meu dedo da mão direita. Com o fio, eu passo uma laçadinha aqui por dentro. E já faço meu primeiro ponto baixo.
sempre de olho aqui bem no meinho das alcinhas, tá? Ó. Então, eu passo a agulha aqui por dentro, puxo uma laçada, faço o segundo ponto baixo, coloco aqui por dentro, puxo uma laçada, faço meu terceiro ponto baixo. Então, em cada alcinha eu vou fazer 3 pontos baixos. Por quê? Porque vai representar as 3 laçadinhas, tá? Então, eu não vou aumentar nem diminuir ponto fazendo assim. E vou fazendo por toda a extensão aqui da nossa carreira. A cada 3 alcinhas eu puxo aí a laçada pelo meio, por dentro das 3 laçadinhas e faço os 3 pontos baixos, olha, tá? Sem fazer correntinha de espaço, sem nada, só vou prendendo. Vou fazer assim durante toda a carreira, no final eu retorno pra gente ir pra próxima. Vamos lá então. Bem, já terminei de fazer aqui, prender as alcinhas, né? Com os 3 pontos baixos em toda a carreira, faltando a última aqui, olha. Tá? Terminei então essa carreira aqui com o ponto peruano. Agora, a próxima carreira nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos fazer outra carreira de ponto peruano, tá? Então, nós vamos novamente puxar essa última laçada, virar o nosso trabalho e vamos encaixar aí a nossa mangueirinha lá na nossa alcinha, tá? E vamos passar novamente em cada ponto baixo que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos puxar uma alcinha e preencher a nossa mangueira com a alcinha para fazer o nosso pontinho peruano, tá? Então, nós fizemos 3 em cada laçada, né? Então, a gente tem de novo aí os 60 pontos baixos na carreira anterior. E vamos ter 60 alcinhas aqui na nossa mangueira, tá? Então, vamos lá fazendo e quando chegar no final eu retorno pra gente prender os pontos peruanos juntas. Vamos lá então. Já terminamos de fazer as alcinhas dessa segunda carreira de ponto peruano, tá? E agora nós vamos prender de 3 em 3 do mesmo jeito que a gente fez ali na primeira carreira do ponto peruano, tá? Então, a gente tem aqui o nosso fio, a gente passa lá para o indicador, né, da mão esquerda, a gente já deixa ele lá. Aí, aqui a gente já pega as 3 alcinhas primeiras, né? Vamos prender com uma correntinha, como a gente fez. E aqui a gente já faz os 3 pontos baixos, tá? 1, 2, 3. Vamos pegar as outras 3 alcinhas. De novo, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E vamos fazer isso até o final da carreira, tá? Quando chegar no final, eu retorno pra gente subir a próxima carreira aí, pra gente trabalhar já a parte central do nosso jogo americano. Vamos lá então. Voltando aqui, pessoal, na próxima carreira agora, que nós vamos subir, terminamos aí de prender as nossas alcinhas do ponto peruano, tá? Vamos agora subir com 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, virar nosso trabalho. E aqui, em cada ponto de base, nós vamos trabalhar um ponto alto, porém nós vamos pegar apenas na alcinha de dentro de cada ponto, tá? Em vez de a gente pegar aqui, ó, no meio, que pega todas as 2 laçadas do nosso pontinho, nós vamos introduzir a agulha por aqui por cima e pegar só essa laçada de trás, tá? Então, um ponto para cada ponto de base, nós vamos ter um total de 60 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas iniciais, tá? Olha só, sempre pegando pela alcinha de trás do nosso ponto de base, tá? Que ele vai ficar canelado, né? No nosso trabalho. Vai ficar um ponto, uma carreira para cima, outra para baixo, uma para cima, outra para baixo, fazendo o efeito canelado, vai ficar bem bonito. Olha, sempre pegando pela alcinha de trás, um ponto alto para cada ponto de base.
tá? Não tem segredo para fazer esse ponto. Nós vamos trabalhar desse jeito, sempre pegando nas alcinhas de trás, até quando você terminar essa carreira, você vai virar o trabalho, vai fazer seus pontos altos, você vai continuar pegando por trás, tá? Sempre pela alcinha de trás para ir fazendo seu ponto alto, subindo carreira por carreira. Nós vamos trabalhar com esses pontos altos pegos pela laçada de trás por 15 carreiras, tá? Contando com essa daqui sendo a primeira. Então, nós vamos fazer 15 carreiras de ponto alto pegos pela laçada de trás, tá? E quando a gente terminar essas 15 carreiras, a gente retorna, então, para fazer juntas aí a próxima carreira depois dessa, tá? Então, vamos lá. Terminamos de fazer aí as 15 carreiras depois do ponto peruano que nós fizemos. Então, vocês percebam que ficou aí, quando a gente pega apenas a parte de trás do ponto alto, ele fica tipo um relevozinho na carreira, né? Então, ele fica bem bonitinho, fica bem diferente, tá? Bom, terminando aí as 15 carreiras, nós vamos trabalhar 2 carreiras novamente nesse ponto que a gente fez lá no início com a nossa mangueira, tá? Então, o último pontinho feito aqui, nós vamos preencher a mangueira com as laçadas que nós vamos fazer aí o ponto fantasia lá do início, tá? Então, a gente vai continuar fazendo da mesma forma que a gente fez lá no início, olha, passando as alcinhas, pegando por dentro do ponto alto que nós fizemos, tá? E assim nós vamos procedendo até o final da carreira com um total de 60 alcinhas puxadas, tá? Nós vamos fazer 2 carreiras desse ponto, como a gente fez aqui no início. A gente fez a primeira, prendeu, né, as alcinhas com 3 pontos baixos cada uma. Depois nós puxamos de novo a laçada, prendemos com os 3 pontos baixos cada uma. Então, eu tô começando aqui eu tô começando a primeira carreira, tá? E eu vou fazer a segunda logo após essa daqui. Então, eu vou adiantar essas 2 carreiras e volto depois delas prontas, tá? Dúvidas aí de como fazer, vocês voltem um pouquinho o vídeo para pegar essa parte inicial aqui. Vamos lá, então. Bem, já terminamos aí as carreiras do ponto peruano, logo depois de fazermos aí as 15 carreiras do ponto alto, tá? E nós vamos agora fazer um contorno em toda a volta com pontos baixos. Então, pra gente iniciar, nós vamos pegar aqui onde a gente terminou de fazer o último ponto baixo, vamos fazer uma correntinha e inserir a agulha aqui no ponto baixo para fazer outro ponto baixo, tá? Esse ponto baixo vai contar como o da lateralzinha aqui, porque a gente vai começar a trabalhar a parte da lateral, certo? Aqui no nosso ponto peruano, nessa parte da argola aqui central, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro dela, tá? E aqui, onde a gente tem a emenda do ponto baixo lá do próximo ponto peruano, nós vamos fazer um ponto baixo. Opa, que eu peguei o fio repuxado aqui, peraí. Aqui. Tá? Cheguei novamente na argolinha do ponto peruano. Vou trabalhar aqui 2 pontos baixos. E aqui, onde eu tenho bem o topo do meu ponto alto, onde eu trabalhei o ponto peruano, as alcinhas, eu vou formar um ponto baixo. Então, vamos contar. Nós fizemos aqui o primeiro, que é o da pontinha. Aí, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com esse da pontinha, são 7 pontos baixos dentro desse espaço que nós temos do crochê peruano, tá? Então, nos 4 cantos, nós vamos trabalhar dessa mesma forma. Aqui, quando eu chego na parte dos pontos altos deitados, nós vamos trabalhar dentro de cada um deles 2 pontos baixos, olha, com ele deitado. Eu insiro a agulha aqui na lateral e faço meus 2 pontos baixos, olha, tá? Eu vou só dar uma adiantada aqui nos vídeos,
Quando eu chegar aqui, eu retorno pra gente fazer essa outra parte novamente, tá? Que eu vou mostrar pra vocês como fazer o cantinho. Vamos lá, então, vou adiantar aqui. Olha, já fiz aqui o trechinho com os pontos baixos, 2 em cada ponto alto deitado, tá? E agora nós chegamos aqui na parte do crochê peruano. Então, eu fiz aqui os outros 2 pontos baixos, né? No último ponto alto deitado. Aí eu vou ter aqui o meu primeiro ponto baixo do trecho do ponto peruano. Então, aqui eu faço um ponto baixo também. Cheguei na argolinha, vou trabalhar 2 pontos baixos aqui nessa argolinha do ponto peruano. Aí eu chego no ponto baixo aqui da próxima argolinha, vou fazer apenas um aqui. Cheguei aqui na próxima argolinha, vou fazer 2 também. Aí eu cheguei aqui, bem no ponto baixo, né? Onde nós começamos aí o nosso trabalho. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo também. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certinho como a gente fez aqui, 7 pontos também, tá? Então, aqui nós chegamos no cantinho. Todos os cantinhos nós vamos trabalhar dessa forma. Um ponto baixo, 2 correntinhas e outro ponto baixo no mesmo ponto de base, para formar o cantinho, tá certo? E aqui, nessa parte, tanto nessa quanto nessa daqui de cima, ou seja, na parte aqui do topo, né, onde nós temos os pontos baixos, nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base, sem fazer aumentos. Então, aqui eu tenho que ter 60 pontos baixos. Quando eu chegar nessa parte, eu vou ter que ter 60 pontos baixos, tá? E fazendo aí o meu cantinho. Então, vamos lá, terminando a nossa volta todinha. Quando eu chegar lá no começo, cadê onde eu comecei? Aqui, eu retorno para falar para vocês o que a gente vai fazer em seguida. Então, vamos lá. Bem, nós chegamos aqui no final, né? Onde nós vamos fazer aí o último ponto baixo, no mesmo ponto baixo de base que a gente saiu primeiro daqui, né? Desse ladinho, tá? E vamos fazer 2 correntinhas para dar um intervalo aí do cantinho, a viradinha, né? Só que agora, gente, a gente vai fazer o arremate invisível, tá? Então, a gente vai cortar o fio já, não vamos mais usar o rosa. Vamos puxar a laçada, certo? Com uma agulha menor, a gente vai lá no ponto baixo, no primeiro, no outro, lá onde a gente vai arrematar, né? Vamos puxar o fio que tá soltinho, vamos puxar ele para trás aqui por essa laçada do ponto baixo, tá? E novamente vamos inserir por aqui na última correntinha e passar para trás novamente. Fizemos o nosso arremate invisível. Aqui atrás nós vamos prender o nosso fio. A gente faz aí um nozinho sem repuxar, tá? Cuidado para não repuxar aqui onde nós fizemos o arremate. E vamos escondendo aí o fio. Perdão, gente, estava fora do foco da câmera. Vamos escondendo o fio aí através dos pontinhos, tá? Certo? A gente vai escondendo, tá? Só vou parar aqui para continuar o vídeo, senão a gente não termina aqui hoje. Bom, se você quiser dar uma passadinha a ferro agora, também é um bom momento para deixar bem acertadinho, tá? Agora a gente vai fazer o biquinho em carreira única com o barbante branco.
também da linha Amazônia, da Teixo São João, como mostrei para vocês no início do vídeo. Branco número 6. A gente vai dar a laçada inicial na agulha e vamos prender o fio em qualquer um dos cantinhos, tá? Vamos prender nesse primeiro aqui, onde a gente já prende com um ponto baixo, e vamos formar mais 2 pontos baixos dentro do mesmo cantinho aqui, na alcinha de 2 correntinhas que nós fizemos, tá? Então, deu um total de 3 pontos baixos, contando ali com o inicial. Vamos fazer 3 correntinhas, virar do lado do avesso e vamos prender essas 3 correntinhas com um ponto baixo lá no primeiro ponto baixo que a gente deu início, tá? Formamos uma alcinha aqui, ó, tá? Ó. Vamos fazer uma correntinha e voltar para o lado da frente. Voltamos aqui pela frente e na alcinha nós vamos trabalhar exatamente 5 pontos altos, tá? Dentro da alcinha, sem fazer aí nenhum outro tipo de aumento, apenas os 5 pontos altos. Vamos lá então. A gente pega a laçada, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos pular um ponto de base e no ponto de base seguinte nós vamos fazer um ponto baixo. Novamente no ponto seguinte um ponto baixo e no ponto seguinte um ponto baixo, tá? Fizemos 3, certo? Vamos fazer 3 correntinhas, virar para o lado do avesso. Aí agora, pessoal, toda vez que a gente for virar para o avesso para fazer um ponto baixo, prender o ponto baixo para formar a nossa alcinha, nós vamos prender aqui no primeiro ponto alto da alcinha, que nós fizemos 5 pontos altos, nós vamos prender aqui no primeiro. Olha só, prendemos com um ponto baixo, uma correntinha, volta para o lado da frente. E na alcinha que eu formei, eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular um ponto de base e no ponto de base seguinte eu vou fazer aqueles 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, deixa eu soltar o fio aqui que prendeu, gente. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Vamos virar para o avesso. Vamos prender essa alça de 3 correntinhas aqui no primeiro ponto alto. Prende com um ponto baixo, faz uma correntinha e vira para frente. Virou para frente, já pega uma laçada e já começa a fazer os 5 pontos altos dentro da alcinha que formou. 2, 3, 4, 5. É onde nós vamos prender com ponto baixo, pulando um ponto de base. No ponto de base seguinte, nós vamos fazer a carreirinha de 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, olha, tá? E novamente vamos subir as 3 correntinhas para prender ali no primeiro ponto alto, para formar a nossa alcinha.
tá? É dessa forma que a gente vai trabalhar toda a volta do nosso jogo americano, tá? Então eu vou trabalhar toda a volta, quando chegar aqui no finalzinho eu retorno para terminar aí a nossa peça juntas, tá bom? Então vamos lá adiantando o vídeo. Estamos aqui já no finalzinho da nossa carreira, no último gominho do nosso biquinho. A gente vai então prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, logo lá no início, tá? Onde nós fizemos o começo aí da nossa carreira. Porém, com esse ponto baixíssimo, nós vamos ter que fazer um arranjo aqui, porque o pontinho ele é amarrado atrás, né? Então, com essa alcinha eu venho aqui pro último ponto alto que nós fizemos do gominho e vou puxar também um ponto baixíssimo e mais um para poder arrematar o fio de vez, tá? Porque se a gente fica só com ponto baixíssimo, a gente não tem como dar o nozinho do arremate, certo? E tá pronto, gente. A gente vai esconder, obviamente, o fiozinho, passar a ferro para deixar o nosso trabalho bem certinho, tá? Mas tá pronto, ó. O biquinho todo feito, todo arrumadinho. Aqui os cantinhos, certo? Então agora a próxima aula vai ser do porta-copo, que é bem mais simples e bem mais rápida, né? Porque as carreiras são em menor quantidade, então a gente termina bem mais rápido, tá? Mas pro jogo americano, se você quiser fazer só essa peça para vender, não tem problema, você pode fazer somente ela sem o porta-copos, tá certo? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima videoaula. Beijos!